noite, senhores. Meu nome é Ailton Amaral. Eu sou candidato a vereador pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Eu gostaria de começar nossa conversa nesse vídeo com a seguinte situação. O PSOL escolheu atuar de forma ética e eu, consequentemente, não faria de outra forma. Eu gostaria de explicar para vocês a minha campanha, como é que tem sido feita, como é que está sendo veiculada. Minha campanha é veiculada pela internet, com uma página simples do Facebook e uma página da internet, um website. O website e a página da internet, do Face, tem sido mantida e, consequentemente, atualizada por mim mesmo. Então, é um prazer ver vocês lá, se vocês tiverem tempo suficiente para isso. Falando nisso, na minha página existe um e-mail pessoal e existe também um telefone, inclusive. Mostra para vocês que eu não tenho medo de estar falando para vocês, encarando cada um dos cidadãos como eu gostaria que todos os legisladores fizessem. Eu gostaria de pautar minha campanha e a minha atuação política, como eu tenho feito no dia a dia, na política vida, com base na fiscalização, na ética pública. O homem público ele tem que ser, por natureza, ético. Nós não temos isso quase em nenhum lugar do Brasil. Mas, infelizmente, em São Paulo, o vereador, os nossos atuais vereadores não têm capacidade, nem capacitação para manterem um grau sequer de princípios, principalmente de ética. Por que eu estou dizendo isso? É claro, muito claro para cada um de nós que buscarmos na própria mídia, que protege alguns políticos poderosos, o próprio prefeito é protegido dentro da cidade pela própria mídia, porque ele paga a veiculação de propaganda nesses jornais, nessas revistas. Mas mesmo assim ainda vemos que não tem como escapar, esses jornalões não tem como escapar de dizer que seja por uma pequena concessão para a sociedade de nos mostrar a falta de ética dos nossos vereadores. Nos últimos 6 meses nós podemos ver nos jornais e revistas que os vereadores de São Paulo não conseguem nem 10% dos projetos serem de utilidade para a sociedade. Isso é claro. Esses vereadores não têm capacidade, não têm capacitação. Esses vereadores não estão lá para poder defender direitos. Esses vereadores não estão lá para nos representar. Eles estão lá para representar, primeiramente, os seus próprios interesses e depois os interesses de grupos poderosos nessa cidade. E é pensando nisso que eu gostaria de pautar bastante tanto a minha campanha, que é justamente nesses vídeos, e no meu site, como a minha atuação no caso de um mandato. Na fiscalização do poder público, na fiscalização principalmente do executivo, mas também da própria Casa de Leis, da própria Câmara Municipal. Pensando nisso, senhores, como eu disse, minha campanha é super simples, eu não tenho como aparecer na rua, eu não tenho como deixar de trabalhar para fazer campanha. E eu tinha noção que a minha campanha seria simples assim, e eu não tive problema nenhum em enfrentar esse desafio. Eu gostaria de falar, além da questão da fiscalização, de como eu pretendo mostrar serviço para a sociedade, cobrando que o governo invista em saúde. Não da forma que tem sido feito de forma genérica. Vamos trazer saúde, vamos trazer postinho. O vereador não constrói. O vereador, ele aprova os projetos dos executivos, ele aprova os projetos de lei que obrigam o executivo a fazer alguma coisa. Isso tem que ficar claro para a gente, para podermos cobrar de forma consciente. O vereador não sai construindo amas, é mentira. Ele pode, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, ser convencido, ser cooptado pelo prefeito, o prefeito ir lá no bairro de onde ele é oriundo, de onde ele é originário, e criar lá uma AMA, um equipamento público, para que esse vereador ganhe votos em cima disso. Fora isso, ele não faz isso. Mas ele pode, por meio de leis, criar um mecanismo que obrigue o vereador a fazer, ou o prefeito a fazer. E é essa a nossa intenção. A nossa intenção é fiscalizar principalmente, mas de trazer esses projetos de leis te obrigando, por exemplo,
que o prefeito dê mais atenção, que o poder público dê mais atenção às pessoas mais simples, que têm a vida, muitas vezes, com muito mais dificuldade, porque tem um filho doente com a síndrome, um autismo, por exemplo, que não é reconhecido em sua extensão na escola, e a mãe passa 4, 5 anos a ter uma boa alma, dizer para ela que talvez a criança tenha autismo. Isso é uma das coisas que nós precisamos aprender a cobrar do Estado. O professor, o agente público, que seja o inspetor de alunos, que seja a professora, a diretora, tem que saber reconhecer, tem que ser treinada para reconhecer esses aspectos das crianças que têm alguma síndrome, que têm alguma doença. Isso é muito importante. Uma outra doença, por exemplo, que eu gostaria muito de, primeiro, me aprofundar muito mais em relação a isso e depois fazer um trabalho em cima, é em relação à anemia falciforme, que afeta principalmente os negros, a população dita afrodescendente. E essa é uma das coisas que faz grande diferença treinarmos o setor público, o aparelho, o equipamento público, o agente público para poder verificar, para poder chegar com essas pessoas e oferecer para essas pessoas um atendimento digno primeiro, mas um atendimento tecnicamente eficiente. Pensando nisso, tem também uma outra síndrome, conversando com pessoas, parceiras, amigas, que não tem tido muito investimento de tempo, nem de profissionais nesse sentido. É uma síndrome que chama de hipermobilidade, ou Ehlers-Danlos, né? A síndrome de Ehlers-Danlos. Essa síndrome, ela afeta as articulações das crianças e adultos também, porque ela não tem uma cura, ela tem aí salvo me engano, ela tem uma diminuição das dores com o tratamento, mas já diminui bastante o sofrimento se realmente percebido na criança. A criança com esse tipo de síndrome, muitas vezes, passa por uma criança hiperativa, porque as dores que ele não consegue demonstrar, que muitas vezes fala que está doendo, e nós, pais, não percebemos, faz com que a criança não tenha concentração, ou seja, na escola essa criança vai estar fora de foco por causa das dores, não porque ela é uma criança hiperativa, não porque ela é uma criança bagunceira. E muitas vezes nós passamos batido em relação a isso. Isso é uma das coisas que é necessário que o vereador crie leis que obriguem aos agentes públicos a entenderem mais isso. Outra coisa em relação à saúde é que nós percebemos que as pessoas morrem em filas de hospitais, as pessoas vão nas AMAs, que dizem que são as maravilhas de São Paulo, e elas não são atendidas. As mães, que segundo os tucanos, são mães paulistanas, que têm todo o acompanhamento, é uma grande mentira. Eu ando um pouco pela periferia, eu ando um pouco com meus amigos, e aí do lado da gente nós percebemos que as mães são deixadas 7, 8 horas num banco de hospital e não tem mãe paulistana, não. A maioria das mães de São Paulo, de baixa renda, não tem mãe paulistana, como diz o ex-governador que ele criou. Se tem, talvez seja muito restrito isso aí. Essas questões devem ser esclarecidas para a população, porque alguns de nós acreditam no que vê na televisão. Muitos de nós acreditam no que vê na televisão. E isso só favorece esse tipo de político. O político que está montado, que é montado para poder parecer bonitinho, e o político que é montado para parecer bom administrador. Ou apadrinhado. O político apadrinhado que vem sob força de um determinado ente, megalomaníaco normalmente, que se acha dono da verdade, dono do mundo, dono do poder público, dono da política na cidade de São Paulo, e impõe esses políticos. São os caras que não vão olhar de verdade.